mas aconteceu já, vamos ver pelo lado bom. Olha só isso aqui. São bichinhos! Até gritei no ouvido de vocês, mas olha que coisa mais fofa. Você é maluca? O que tá passando na tua cabeça? Terapia urgentemente, sabe? Eu acho que eu já até desaprendi a gravar vídeos, mas eu gostava tanto da minha listinha, da minha playlist de leituras do ano, do jeito que tá sendo feito a cada 10 livros concluídos, que hoje estou aqui para fazer mais uma atualização, pois cheguei aos 60 livros lidos em 2022. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aya, eu tô gravando esses vídeos de atualização a cada 10 leituras concluídas. Hoje nós estamos agora no finalzinho de novembro e a minha meta para 2022 que eu coloquei no Goodreads era de 80 livros, então assim, talvez eu não consiga, mas pelo menos estou cada vez mais perto. Para a 51ª leitura do ano de 2022, eu escolhi Bianca Briones com O Coração Atrás da Porta. Vou pedir para minha editora deixar bem aqui a capa de uma série dela que eu amo, que é As Batidas Perdidas do Coração, um livro de romance, só que tem um hot aí, e também ele é mais, ele é triste, são livros de romance tristes, que na sua maioria, inclusive este daqui, envolve luto, tipo luto real, assim, tipo dolorido mesmo, pessoa sofrendo, e eu gosto bastante. Inclusive a série Batidas Perdidas do Coração está no Kindle Unlimited, eu amo, eu sou apaixonada nessa série. Ouso dizer, tá, que a Bianca Briones é a minha autora favorita, brasileira, autora de romance no geral mesmo. Eu gosto muito da escrita dela, eu me identifico. Eu sigo a Bianca nas redes sociais também, vejo tudo que ela posta. Tá aí uma autora que provavelmente eu leria até a lista de supermercado. Eu gosto muito da escrita dela. Esse aqui, ele vai contar a história de duas pessoas. O rapaz, o homem, ele é escritor e ele vai perder a filha dele muito novinha, né? Ela vai morrer criança ainda. E também vai contar a história de uma moça que ela sofre violência doméstica, o marido dela é policial e ela tenta se salvar. Eventualmente a história deles meio que se entrelaçam e aí vocês vão entendendo aí o tipo de relacionamento que eles vão construindo. Tudo isso em meio à pandemia. Então a gente tem aí as questões da pandemia, de não poder se tocar, não poder se ver, não poder se abraçar, não se conhecer, etc, etc, etc. Gosto muito, é um livro muito curtinho, com essa capa lilás, roxa e amarelo, que carrega uma vibes felicidade. Mas não se engane, tá? Não se engane, porque os livros da Bianca Briones carregam uma emoção, assim, outro nível. Amo muito, então eu amei esse livro. Esse aqui eu acho que eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. 4,5. Eu gosto muito dos livros dela. Depois eu li 52ª leitura do ano. Eu li O Alienista, do Machado de Assis, nessa edição belíssima da Antofágica, né? Ganhei de presente, inclusive, olha. Da Vanessa. Legal ganhar de presente, a gente vai relembrando. Esse aqui é um conto muito famoso do autor, eu gosto muito da escrita dele, mas não é também a minha história, não foi, né, na verdade, a minha história favorita que eu já li. Eu tenho um pouco de dificuldade com contos no geral, porque eu não consigo me aprofundar, e isso daí é uma coisa que eu já reparei com outros, e fica sempre assim, uma coisa, gostei, mas não foi tudo aquilo que eu imaginei, sabe? Mas enfim, traz uma crítica aí sobre essa questão do alienista que vai aí coletando, né, não sei se pode dizer assim, os loucos da cidade dele, e aí traz a crítica, muita gente comentou que traz a crítica de loucos, quem são os loucos, quem não são. Mas o que eu mais consegui pensar enquanto eu li esse livro é: quem é que define isso, sabe? Baseado em quê? Essa pessoa, esse alienista, esse homem que tá aí fazendo esse serviço que ele acha ser uma coisa correta. Baseado em quê? Então, assim, é uma história legal, é uma história interessante. Eu acho, assim, que pra conhecimento geral, eu não sei se... Eu não diria nem que me falta maturidade pra ler, realmente de não me encontrar tanto, assim, não ser meu estilo, meu livro favorito dele. Inclusive, meu livro favorito dele é Memórias Póstumas, já falei aqui várias vezes, eu amo esse livro. Em breve vai sair vídeo de favoritos da minha vida aqui no canal, então fiquem ligadinhos, se inscrevam aqui caso vocês tenham interesse em saber, que é bem assim uma miscelânea de livros tristes, eu diria. Passado aqui esse livro que eu achei que eu ia amar, mas eu só gostei, eu dei 3 estrelas pra ele, pra mim não foi assim, uma coisa assim, uou, mas eu acho que eu vou assistir uns vídeos mais pra frente, inclusive vem um vídeo geralmente, né, da Antofágica, eu vou dar uma olhada pra ver quais críticas de repente passaram batidas para mim. Depois desse livro, eu li um que
Meus amores, veio aí mais uns 5 estrelas do ano. Eu tô tão feliz que tava puxado, viu? Tava puxado encontrar um livro favorito. E esse livro que eu li não foi favorito por boa parte da leitura, mas pro final ele ganhou 5 estrelas e o meu coração. E o nome dele é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Meu Deus, esse livro aqui, eu já tentei ler ele várias vezes. Tipo assim, umas 3 ou 4 vezes eu comecei a ler e eu simplesmente lia umas 50, 100 páginas e eu desistia. Porque não tava no mood, não tava curtindo. Pensava assim, cara, não é meu estilo. Mas eu descobri, ao ler agora em novembro, que realmente esse é um livro que ele te dá trabalho. No sentido de, ele não vai te entregar, sabe, toda a grandeza da leitura nas primeiras páginas. Muito pelo contrário, você vai. Aí quando chega aqui assim, mais ou menos, que você começa a perceber que você está extremamente envolvida com os personagens dessa leitura, especialmente as personagens mulheres, assim, são de uma força e de uma característica sem palavras. Então, é um livro que você vai acompanhar vários personagens ao longo de gerações, de algumas gerações, e você vai vendo essa família se desenvolver, essas relações. É um livro com um realismo mágico, que inclusive eu fui assistir um vídeo para entender um pouco melhor o que é o realismo mágico, que aos poucos, enquanto eu vou lendo, eu vou meio que aprendendo. Realismo mágico, a gente pensa que fala sobre questões sobrenaturais, sobre essa coisa dos fantasmas, dos espíritos, e sim, também fala sobre isso, mas o realismo mágico representa muito uma literatura de sobrevivência. Então a gente consegue ver bastante essas características nesse livro aqui, A Casa dos Espíritos, que é muito similar às características que também eu encontrei quando eu li 100 Anos de Solidão, e por isso que quando eu fui conseguindo entrar na leitura, eu percebi que era um universo... Gente, que livro! E o final dele ganhou meu coração, porque eu sou muito ruim de aprender histórias. Na vida toda eu fui um pouco... Eu sou muito difícil de memorizar, assim, aprender, compreender a ordem que funcionaram as coisas. Ou então eu diria que definição, conceito de algumas coisas dentro da história, da política no geral. E esse livro aqui, ele vai te ensinar de forma extremamente didática. Então, é uma forma também de você aprender um pouco mais sobre o mundo, especialmente na atual situação política que a gente vive. Agora passou um pouco mais pós-eleição, eu li nessa época bem pós-eleição. Cara, isso aqui, esse final do livro, bizarro, a similaridade com a nossa realidade, foi bizarro. Eu acho que também isso contribuiu para que eu tivesse gostado tanto da história, e eu amei esse livro, eu amo essa capa, eu sou apaixonada. Eu nunca tinha desistido desse livro porque eu sou apaixonada nessa capa. Apaixonadíssima, eu acho a coisa mais linda. Apesar de ser que o box deles também, vou deixar a foto aqui, tá lindo, tá belo, coisa mais linda. Um box que vem uns 3 livros, já vi pessoalmente na livraria, é lindo mesmo. Agora vamos para o... Deixa eu ir colocando meus livros aqui, né, que agora dá pra ver as estantes assim, ó. Empurra um pouco aqui, ó. E não dá pra ver nada. Pera, vou botar aqui pra trás. Pronto. Vou deixando aqui. Ah, mas esse do Machado me irritou aqui um pouco. O que eu vou fazer, gente? Vou deixar aqui do lado do Machado. Pronto. E agora, a 54ª leitura, que eu comecei pensando assim, vou ler alguma coisa leve, porque me custou um pouco ler A Casa dos Espíritos, assim, de tipo, força de vontade, até atenção, eu fiquei muito vidrada no livro, e eu falei, vou ler um bem de boinha, e geralmente, quando eu preciso de um livro assim, eu escolho Colin Hoover, ou algum tipo de romance que chegou aqui em casa, e eu peguei esse que eu comprei aí numa das promoções da vida, deve ter algum unboxing aqui do canal, e eu pensei, cara, esse livro dela é um pouco antigo, eu acho que é um dos mais antigos dela, né? Então, assim, eu prevejo um pouco de bomba. Talvez, né, tenha umas problemáticas aqui que talvez não me desçam mais, não consiga passar o pano. E aí, o que eu achei? Eu achei que o início do livro foi bom. Ele me entregou um plot twist que eu não esperava. E olha que, cara, eu já li quase todos os livros da Colleen Hoover. Eu já sou vacinada, criada contra essa mulher. Eu já sei tudo que ela vai escrever. E mesmo assim, ela conseguiu me pegar nesse um dos primeiros que ela escreveu. Eu consegui cair e eu fiquei assim, ó, de queixo caído com plot twist. Só que o final desse livro, gente, horrível. Horrível. Tipo assim, acontecem umas coisas aqui, ele tem gatilhos, tá? De alguns assuntos. Se te interessar um pouco mais, dá uma pesquisada, que eu também não vou abrir aqui, porque eu acho que posso dar spoiler da história, mas ele tem uns gatilhos, e a solução que a autora encontrou, tipo, da personagem lidar com isso, foi tipo assim, ai, mas aconteceu já, vamos ver pelo lado bom. Eu tenho uma fama aí entre os meus amigos, sabe? As pessoas que acompanham minhas lives, de ser uma pessoa positiva. Tinha até uma época que eu tinha uma certa positividade tóxica
tóxica, do tipo, pelo menos, eu sou tipo a Poliana, já leu o livro da Poliana? Pelo menos, ai, quebrei a perna, pelo menos você tem perna. Eu já fui um pouco assim, mas não tanquei essa personagem aqui, entendeu? Fiquei com raiva, fiquei com ódio, achei o final péssimo, não pretendo ler continuação. Colleen Hoover, assim, não deu, realmente, uns livros antigos da gata, eu tenho um pouco dessa dificuldade de estar conseguindo aceitar. Esse aqui eu dei 2 estrelas, mas valeu a pena pra conhecer. Ele entrou no top 3 livros que eu odeio da Colleen Hoover. Tem esse, tem aquele Tarde Demais, se eu não me engano, e tem qual outro que eu não gosto? Tem um que eu não gosto também, esqueci agora. Mas eu já li quase todos dela. O único que eu não li ainda, que eu tenho aqui na minha estante, é esse aqui, ó, que é As Mil Partes do Meu Coração. E eu também nunca li Laila, da autora, que é um thriller mais sobrenatural, né? Um negocinho, ainda não peguei pra ler. Fora esses, eu já li todos. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal, que eu li recentemente o livro dela, que foi Uma Segunda Chance, favoritadaço. Amei, 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 amei. Agora vamos para a 55ª e quinta, é assim que fala? Leitura, O Meu Pé, de Laranja Lima. Esse aqui é um clássico brasileiro, né? Inclusive, eu fiquei um pouco confusa aqui quando eu li, porque pensei, é brasileiro? Porque se passa no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo tem muitas referências inglesas. Fiquei um pouco perdida, assim, com algumas coisas, mas é brasileiro, de fato. Conta a história do Zezé, né? Que é uma criança de 6 anos e que quando eu fui lendo, eu pensei, não, essa criança tem uns 12 anos. Porque ele é assim, de uma, não diria nem maturidade, mas de uma esperteza. Ele aprendeu a ler sozinho, assim, tipo, autodidata, sabe? E as pessoas ficavam vendo que ele era muito esperto, mas existia uma cultura da família dele, assim, de dizer que ele era uma criança que tinha o diabo no corpo. Porque ele era muito atentado, fazia... Só que a gente vai acompanhando, assim, a cabeça do Zezé. O que ele pensava na hora que ele tava aprontando, assim. E como ele acreditava de fato. Inclusive, o início aqui do livro conta a história da noite de Natal deles. É um bom livro pra se ler antes do Natal, pra gente, né, dar uma revivida nos reais sentimentos necessários. Que ele falava assim que, cara, Jesus não vai dar presente pra ele, entendeu? Não adianta ele ter esperança, porque ele tem o diabo no corpo. De tanto que ele escuta a família dele falar isso. Só que, na realidade, ele sabia também que era o fato de que a família dele era pobre, não tinha condição nem de comprar comida pra ceia de Natal, e ele achava que muito daquilo era culpa dele também, porque ele não era merecedor, sabe, de ganhar presente, de ter uma ceia, da família desfrutar e tudo mais. Então a gente vai vendo, assim, esse pensamento dessa criança, como é construído, e aí é um livro muito triste, porque a gente vai vendo a ingenuidade de uma criança morrer. E aí é muito triste, mas também ao mesmo tempo, eu diria que muito necessário pra gente tomar um pouco mais de conta, sabe, das nossas crianças. Eu não tenho filho nem nada, mas assim, talvez você que esteja me assistindo também não, mas das crianças que cercam a gente, pra gente ter cuidado o que a gente fala, da forma que a gente fala, porque são crianças, sabe? Muitas vezes a gente, por exemplo, o Zezé era uma criança que apanhava muito dos pais, dos parentes no geral, porque ele fazia coisas que, tipo, os adultos não consideravam certo, etc. Mas assim, nós adultos muitas vezes não sabemos lidar com os nossos sentimentos e as nossas frustrações. Como que a gente vai esperar isso de uma criança, sabe? Fala-se muito sobre as crianças, dar vocabulário para as crianças, para elas aprenderem a falar sobre sentimentos, sensações, frustrações, vontades. E é só que a gente não vê isso construído no adulto. Então, como que a gente vai esperar isso das nossas crianças? Então, é um livro assim que faz a gente refletir muito sobre essa infância e sobre a importância da gente valorizar a infância, sabe? Tomar cuidado mesmo com a infância. Inclusive, tem outro livro na lista que vai falar sobre isso, de uma autora que eu amo. Já chega aí. Então, eu gostei muito. Cara, eu dei 3 ou 4 estrelas pro livro, mas eu achei a temática muito boa. É que eu não costumo, no geral, me apegar muito e nem amar muito livros que se passam pelo ponto de vista de crianças, de animais, sabe? Assim, não é muito meu estilo. E aí eu não consigo me apegar tanto por conta mesmo do ponto de vista das reflexões, enfim. Mas assim, muito válido mesmo. 56º livro, então, de 2022, mais um curtinho. Eu vim aí numa sucessão de livros curtinhos. Eu li Felicidade Conjugal, do Tolstói, que eu não dava nada pro livro. Ele tem, juro, gente, 120 páginas, não dava nada pra esse livro. Inclusive, eu acho interessantíssimo a capa dele ser pintado de canetinha. Acho todo
conceito. Comecei a ler, falei, eu vou ler aqui esse livro aqui do Tolstói, já tá há um tempo aqui, eu já li A Morte de Ivan Ilitch, tipo, só achei ok, não achei nada incrível. Ele vai contar a história do ponto de vista de uma moça, que, cara, pelos nomes eu vou ficar um pouco com Deus, tá? Mas que ela é muito jovem, ela tem 16, 17 anos e ela perde a mãe, tipo, ela fica órfã, tá? Ela tem umas irmãs. E aí um rapaz, um homem, quer dizer, de amigo da família, vem visitar elas pra ajudar, né, a superar essa fase, enfim, lidar com as questões econômicas, propriedade e tudo mais. Só que ele é bem mais velho, 30 e poucos anos, 36 anos. Inclusive o Tolstói, quando escreveu esse livro, ele tinha 31 anos. Memorizei isso porque é exatamente a minha idade. E aí, você entra na problemática, né? Duas problemáticas que eu levantei. Primeira, é essa questão de diferença de idade entre o relacionamento, porque o nome meio que já diz, né, que eles vão se tornar um casal. Só que daí, até então, tá, entre aspas, tudo bem, é um livro antigo e tudo mais, mas eu fiquei me perguntando, cara, a gente vai ver a história do ponto de vista dessa moça, dessa jovem, né, adolescente, não, adolescente não mais, mas jovem, escrita por um homem, que é o Tolstói, que já tem seus 30 e poucos anos. Aí eu fiquei assim, tipo, sei lá, não sei se eu gosto muito disso não. Mas não é que eu me surpreendi, gente, eu terminei o livro. Primeiro, que eu li esse livro numa semana que eu tava me sentindo perdida, assim, na vida. Sabe quando, assim, nada que tu faz te agrada? Às vezes você tá de saco cheio de tudo, nada te dá prazer, assim, eu tava de saco cheio. E eu li exatamente esse livro nessa semana, em que a personagem, ela meio que tá assim. Inclusive tem uma frase que eu até grifei, olha aqui, ó. Antes de acabar o inverno, este sentimento de angústia, solidão e simplesmente de fastio. Gente, eu tava exatamente assim. Então, assim, eu meio que me vi um pouco nessa personagem enquanto eu lia. Não em questões amorosas, mas em questão em relação à vida, sabe? Na idade que ela tá, de querer descobrir a vida. Tudo bem que a gente tá em momentos diferentes, mas assim, de tipo, chegar uma hora na vida que você tá assim, meio que de saco cheio, assim, tá, mas eu vou fazer o que agora? Por quê? Pra quê? Por quem? Então, assim, eu tava um pouco assim nessa semana, e aí esse livro falou um pouco mais comigo por conta disso. Mas aí, a gente vai acompanhar um livro que o Tolstói vai contar do ponto de vista dela, e aí, não é que... Cara, esse homem, eu tive duas, conforme eu fui lendo assim, eu peguei duas vertentes. Ou eu vou odiar, devido a tudo isso que eu levantei pra vocês, ou eu vou amar, porque ele provavelmente escolheu dessa forma pra fazer uma crítica. E aí, né, já tá respondido então. Obrigada a todos. Gostei muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele. Ele não foi um favorito da vida, mas eu dei 5 estrelas pra ele. Eu gostei bastante. Muito, 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 muito mesmo. O final me surpreendeu no sentido de, tipo, eu terminei a página e falei, caraca, livro bom, hein? Fiquei surpresa. E sigo aí, né, na esperança de um dia ler Ana Karenina, tá aqui na estante, é o próximo dele que eu tenho pra pegar. Em breve, quem sabe, vem aí essa leitura. Por enquanto, eu só ando pegando os curtinhos do Tolstói mesmo. Inclusive, aceito indicação. Se você gosta de Tolstói e tiver algum outro livro fininho, me indica que eu quero comprar pra deixar na estante o dia que eu quiser ler. Agora, vamos para a 57ª leitura do ano, que lembra que eu falei neste mesmo vídeo que eu não gosto de livro de ponto de vista de criança, de animais. Eu falei isso porque eu li um livro que eu amei, e conta sobre um gato, o gato que amava livros. Olha essa capa que fofinha, gente. Assim, vou confessar, eu acho que tem a ver com o livro. Não, né? Não é bem a vibe que o livro trouxe, na minha opinião, mas assim, tá bom. Pelo menos quem ama gato, compra o livro só pela capa. Eu comprei esse livro aqui, não dava nada pra ele. E uma coisa que eu sempre vejo, se eu gostei do livro ou não, é quando rola marcações. E nesse livro aqui, ele rolou marcações. Eu amei esse livro. Ele é, tipo, muito simples, muito... até que bobo, eu diria. Ele carrega um pouco a vibes, na minha opinião, de O Pequeno Príncipe, sabe? Que é umas coisas, assim, bem óbvias. Umas coisas, assim, que nós adultos, a gente meio que sabe. Mas a primeira vez que a gente lê, a gente fica encantado. É um pouco esse sentimento que me deu esse livro, assim. Tem umas coisas super óbvias, clichêzonas pra falar sobre quem ama livros, mas assim, ainda assim, delicinha. Conta a história de um adolescente, ele tá no ensino médio e ele só tem um avô dele, os pais dele morreram faz um tempo e tal, e o avô dele era dono de uma livraria. E aí o avô dele faleceu, ele ficou sozinho, e ele teve que meio que se desfazer dessa livraria por conta de, enfim, ser um adolescente, não ter como cuidar, e aí ele ia morar com uma tia distante, enfim. Até que aparece um gato na livraria dele, que eles começam a conversar.
né? É um livro de fantasia, então eu diria que gatos não conversam com ser humano, mas talvez converse, né? E aí, esse gato fala que precisa de ajuda dele numa missão. Então a gente vai vendo que ele chama de labirinto. A gente vai vendo aqui os capítulos, ó. Primeiro labirinto, segundo labirinto, que são histórias onde o rapaz, ele vai se deparar com pessoas que estão fazendo coisas um pouco duvidosas com livros. E ele meio que vai tentar ajudar, salvar esses livros por meio do amor que ele tem à leitura. Então, assim, a gente se identifica bastante. Então, logo no primeiro labirinto, que daí eu não vou falar os outros, que é pra não dar spoiler, mas no primeiro labirinto, a gente vai se deparar com uma pessoa que lê muitos livros, muitos livros. Ele lê, tipo assim, ele leu 60 e tantos mil livros na vida dele e ele não tem tempo pra conversar com ninguém, porque ele precisa ler muitos livros, porque ele precisa ser a pessoa que mais lê livros no mundo e não sei o que. Ele tem que ler 100 livros por mês. E aí, o rapaz vai, tipo, começa a pensar assim, tipo, mas você lê muito livro, tal, e em que momento você vive as coisas que você aprende no livro? Em que momento você consegue trazer pra vida real as coisas que você leu naquele livro, que você viveu, sentimentos, emoções? Se você sempre tá ocupado lendo um livro, aí eu fiquei, caralho, meu Deus, caraca, essa daqui foi direto pra mim, porque assim, a gente passa muito tempo lendo, né? Em que momento a gente vai fazer nossas próprias experiências? Porque é muito bom quando a gente encontra a experiência que a gente já viveu no livro, mas e quando a gente tá enfurnado assim, direto? Eu fiquei, caraca, esse livro aqui, ó, indireta pra mim, aqui me mexeu comigo. Cada labirinto vai tratar sobre, assim, uma dessas, entre aspas, críticas, mas é de uma forma muito leve, assim, muito tranquilinha. Gostei bastante. Pra quem é amante de livro, vai adorar. Tem um monte de quote fofinho aqui nesse daqui. Vale a pena a leitura. Bem rapidinho, em 24 horas, nem isso, eu acho. 58ª leitura do ano. Eu não sou uma pessoa muito leitora de HQs, graphic novel, mas eu recebi 2 HQs aqui em casa, da Dark Side, há uns tempo atrás. Eu falei assim, caraca, me mandaram HQ, né? Não tô muito acostumada a ler. Até hoje na vida, eu acho que eu li, tipo, Heartstopper e Mouse, somente. E eu gosto, mas não amo. Eu me apaixonei por essa aqui, gente. O nome dela é Mooncakes. E logo de cara, eu já tinha me apaixonado, porque olha só isso aqui. São bichinhos! Até gritei no ouvido de vocês, mas olha que coisa mais fofa. Não lembra um pouco Pokémon? Ou eu tô muito louca? E aí, eu fui ler essa HQ, graphic novel, na verdade. E eu descobri que eu tenho a capacidade de me apaixonar por um traço. Eu achei esse desenho, as cores, assim, de coisa mais linda da vida. Conta a história de bruxas. Então a gente vai ter aqui a Nova, que é uma bruxa, que é essa aqui, ó, a Nova. Ela é criada pelas 2 avós. E aí a gente vai conhecer também que essa personagem aqui, que se transformou num lobo, né? Lobisomem. E a gente vai ver aí mais pra frente que etc. Muito fofo. É uma graphic novel sáfica. Cara, a coisa mais linda sobre bruxas. Eu acho que eu também nunca li história sobre bruxas. Não é muito o meu estilo, então eu fiquei impressionada com tudo, porque, tipo, foi tudo muito novo pra mim, e eu fiquei apaixonada. Cadê a cena que aparece os bichinhos? Ai, gente, a coisa mais linda. Quando vocês lerem, vocês vão ver como os bichinhos são muito fofos, gente. Olha aqui, ó. Ai, gente, olha só, é lindo demais. Eu passei mal. Eu pensava que eu nunca ia chegar no nível que eu ia pegar uma graphic novel e ficar suspirante. E eu fiquei suspirante. Tá aí uma palavra. Eu fiquei desse jeito. Eu achei muito lindo. A história é muito fofa. Amei. Esse aqui, tipo, foi um favorito. Foi um favorito real. Eu amei. Inclusive, quero ver se as autoras, né, que aparentemente são 3, ó, tem outras HQs publicadas. Vou dar uma olhada depois. Gostei muito. E aí, aproveitei e li outro logo que eles me mandaram, que foi O Fantasma de Anya. Esse aqui, ele é muito interessante. Ela é realmente voltada pro público mais jovem, né? Assim como o outro. Porque vai contar a história de uma adolescente, que é a Anya, que ela tá muito insatisfeita com tudo. Ela é imigrante, então ela é uma aluna que veio da Rússia e tá estudando nos Estados Unidos. E ela tem, tipo assim, ela é muita chateação com tudo, sabe? Do fato dela ser imigrante, dela ser russa, o fato dela não lidar bem com o corpo dela, o fato dela não gostar das amizades, enfim, não fazer amizades, o fato dela se vestir, o fato da família dela ser... Ela é muito incomodada, assim, muito chateada com tudo que cerca ela. Até que ela vai conhecer um fantasma, que eu esqueci o nome agora, mas é o fantasma de uma moça aí que morreu há muito tempo atrás. E meio que ela vai aprendendo algumas coisas sobre a vida. Então, assim, é bem interessante. Tem umas vibes medinho, um pouquinho assim, mas é bem de leves. E o traço eu achei muito bonito também, ó. Bem bonito mesmo. E sabe uma coisa que eu achei muito legal nessa
dessas graphic novel da Dark Side, que é uma coisa que eu nunca tinha visto porque eu não costumo acompanhar mesmo, é que no final eles mostram um pouco o processo de como foi criado. E eu achei isso muito legal, ó. Tipo, tem um extra no final, não sei se só na Dark Side que rola isso, mas ó, ele conta o processo, ó, de como foi a ideia inicial, o clima que ela queria passar pra personagem, então ela escolheu tal e tal e tal feição pra poder passar essa ideia, esse sentimento. Olha, da fantasminha também. E aí a gente tem sobre os personagens, que fala que pra existir uma harmonia entre os personagens, colocou um do lado do outro, tudo mais. Eu achei isso muito legal, nunca tinha reparado que existia isso. Nesse daqui também tem a mesma coisa, ó. Foi uma das minhas partes preferidas, inclusive, sabia? Sobre a leitura, de ver o processo de como acontece. Olha aqui, ó, os esboços de como era, até dos bichinhos, coisa mais bonitinha, ó. Rascunho também, ó, inicial de como era antes de pintar somente o traço. Eu achei bem legal isso aqui, então gostei muito dessas edições da Dark Side, sem contar que são belíssimas. Então, 2 graphic novels adicionadas à minha leitura do ano. Gostei muito, muito. Não esperava, não dava nadinha. O da Mooncakes eu dei 5 estrelas e o outro eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. E aí, por último, pra finalizar a leitura de número 60, até agora concluído, eu li um livro que, mais uma vez, trata sobre um tema que eu sempre costumo gostar e me deixar muito reflexiva, que foi a questão da infância. Eu comentei com vocês no meu Pé de Laranja Lima, né? Então eu li esse daqui, que é A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que é uma autora que eu amo e que faz eu ter a vontade de conhecer a Itália de um jeito assim maluco, sendo que na minha vida eu nunca tive vontade de conhecer a Itália. Eu nunca fui assim muito fã da Itália, assim, no geral, mas é só eu abrir um livro da Helena Ferrante que eu fico morta de vontade, fico, tipo, apaixonada, assim, com vontade de ver com meus próprios olhos essa forma das pessoas se relacionarem, pra ver se eu consigo reparar, sabe, esse jeito. E é muito doido entrar dentro de uma cabeça de uma pessoa completamente diferente da gente. Então, esse livro aqui, ele vai trazer um pouco de tudo que eu já li da Helena Ferrante. Eu fui lendo esse livro e eu fui, caraca, esse livro aqui me lembrou tal coisa em tal livro. Eu já li quase todos os livros da autora publicado. Amiga Genial, eu vou pedir pra minha editora deixar aqui a capa, é um dos meus livros favoritos da vida também. O segundo, que é a História do Novo Sobrenome, que é o meu favorito da série. E esse livro vai contar a história de uma mãe que ela teve filhas muito nova e ela já tá assim lá pelos seus 40 e poucos anos, e suas filhas já têm 20 e poucos anos, e elas saíram de casa. Finalmente a mãe passou a viver pra ela de volta. Então a gente vai acompanhar a vida dessa mãe, assim, de... eu não sei dizer, que são tantas coisas envolvidas num livro tão fininho, que é assim, é essa coisa da mulher se autocomparar. A Helena Ferrante, ela escreve personagens maravilhosas que meio que conversam, acho que universalmente, com todas as mulheres, sabe? Principalmente as mulheres que já são mais velhas, assim, 25 mais. Muitas questões, assim, tipo, de tentar equilibrar todos os pratinhos da vida que a gente tem pra resolver: trabalho, relacionamento, família, filhos, carreira. E essa coisa dessa mulher, sabe? De que parece que tá sempre incompleto. E principalmente uma mulher que depois que ela se torna mãe, ela deixa de ser ela. Ela passa a ser a mãe. E aí a individualidade dela vai morrendo nesse percurso. Então a gente vai acompanhar essa mulher resgatando um pouco esse processo. Só que assim, não é de uma forma romantizada, é de uma forma completamente meio assim, meio... parece que a gente tá passando numa rua cheia de buraco, assim, que vai indo, depois a gente cai, depois a gente sobe. A gente fica meio assim com um sentimento todo meio misturado de tipo, caraca, compreenda essa mulher, mas ao mesmo tempo, mano, você é maluca? O que tá passando na tua cabeça? Terapia urgentemente, sabe? Uma coisa assim, e isso que eu gosto nela. Os livros da Helena Ferrante costumam ser muito descritivos, só que é um descritivo que eu amo, que é o descritivo de sentimentos, sensações e pensamentos. Descritivo, assim, de coisas materiais, assim, paisagem, casas, lugares. Eu não sou muito fã, não é meu estilo favorito, mas a forma como ela consegue pegar um pensamento de uma pessoa e destrinchar, eu acho isso genial na escrita dela. Então, assim, a gente vai acompanhar a história de uma mãe, a comparação que essa mãe faz às próprias filhas e de como esse processo acaba influenciando mesmo, sabe? Em como as filhas lidam com o mundo, com as pessoas, enfim. Tá tudo entrelaçado. Eu gostei muito do livro. Depois da Amiga Genial, eu acho que esse é o meu livro favorito dela. Eu já li Uma Vida Mentirosa dos Adultos e eu já li também Um Amor Incômodo. Eu gostei mais desse daqui. Vale muito a pena a leitura. Eu acho até que com leitor iniciante de Helena Ferrante, talvez possa começar com esse daqui, porque eu acho que dá pra pegar o clima
aproxima, assim, um pouco da escrita dela. Mas leia Amiga Genial, que é muito mais incrível e é muito mais especial. E é isso. Com isso, encerro o meu vídeo de mais leituras concluídas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir mais uma vez. E torçam por mim pra que eu consiga concluir 80 livros em 2022. Eu acho que falando assim parece uma loucura, porque falta um mês. Eu acho que não vai rolar, né? Não vai rolar, mas um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!